Olha que bonito que ficou, Marcelo. Tá bonito aí no seu vídeo. Isso daí, vamos começar hoje falando um pouquinho do tamanho da amostra, a importância desse cálculo, ou a forma de trabalhar com o tamanho da amostra, né? Que tende a você a realizar o seu experimento e ter um resultado esperado. Então, deixa eu ver se o Edivaldo já entrou aqui de novo. Ah, entrou. Acho que melhorou, Edivaldo. Melhorou. Então, vamos lá. Então, quando você já tem lá o seu tema definido e já escreveu a problematização do seu estudo e, por consequência, vem lá os objetivos, dependendo do seu estudo, é importante você calcular, por estimativa, o tamanho da amostra, né? Porque isso pode viabilizar bastante a execução do projeto e evitar você trabalhar com um tamanho da amostra, com uma quantidade de elementos que sejam insuficientes, né? Ou, por outro lado, que você trabalhe com uma quantidade excessiva e que também, às vezes, você não consegue controlar todas as variáveis em função da dificuldade de pessoal, de quantitativo, e pode ter aí uma mudança muito grande em relação aos resultados, porque algum viés pode ser gerado em função dessas condições. Então, é importante analisar o tamanho da amostra para que você tenha ali aproximadamente um valor de participantes, um número de participantes, que vem, então, a determinar essa condição de ter um número ideal para que você tenha o efetivo controle do teu experimento e, ao mesmo tempo, o tratamento dos dados seja pertinente aos experimentos que você realizou para encontrar os resultados esperados, se você tem uma fundamentação científica toda que embasa essa condição, não é? Então, isso aí é bem interessante, isso que a gente vai ver rapidamente hoje, né? Que depois vamos ter aí a análise dos testes de hipótese. Então, dessas questões aí que são importantes para o N amostral, primeiro, qual é o problema do estudo que você vai analisar? É uma primeira perguntinha que você precisa observar dentro do teu estudo. Segundo, qual é o tipo de estudo? Nem todas as formas de se estimar um tamanho amostral são semelhantes. Tem estudos que apresentam características diferentes. Estudos epidemiológicos, por exemplo, eu preciso ter aí um tamanho amostral bem grande, depende da minha população de estudo, para que eu possa extrair dessa população a minha amostra. Isso é diferente de estudos que são experimentais, em que eu vou ter intervenções e o controle dessas intervenções requerem maiores cuidados no que se dá a cada sessão de trabalho. E quantos grupos eu tenho, não é? Quanto tempo de intervenção eu tenho, quantas avaliações serão feitas dentro desses grupos. Será que eu vou fazer só uma coleta inicial, vou fazer um estudo de corte, não é? Ou eu vou fazer um estudo que eu tenho pré e pós-teste, com 2 grupos ou mais grupos, ou que eu vou fazer um estudo que ele é longitudinal
e ele tem 3 momentos de avaliação. O momento 0, né, o baseline, 12 semanas após o baseline e 24 semanas, né, tem um acompanhamento maior, ou estudos que são de crossover, são cruzados. Eu troco as intervenções em relação aos grupos em períodos determinados. Então, todas essas questões sobre esse desenho de estudo podem influenciar sobre o manejo de ferramentas que possam calcular ou estimar esse N amostral, né? E as variáveis que você vai usar, se elas são ali variáveis que você vai manter um controle efetivo sobre essas condições, né? Outro processo interessante a se acompanhar é porque, de acordo com o desenho do estudo, você já tem em mente qual vai ser o tratamento estatístico a ser utilizado. Então, quando você faz o desenho do estudo, e pelo tipo de variável, você tem ali uma condição de também pensar em que testes estatísticos serão mais apropriados para avaliar o desenho do estudo que você propôs e se associando com as características das variáveis, não é? O grau de confiança que você estabelece e o poder do teste, o poder do experimento. Então, qual é o alfa? Qual é o beta, né? O poder desse teste estatístico em relação a esse alfa utilizado? Nas nossas pesquisas, tem aí a gama de trabalhar com um alfa de 5%. Não é? Tem pesquisas de outra natureza, pesquisas de medicamentos, por exemplo, que se trata de vida ou de morte, isso aí pode ser mais rigoroso, pode trabalhar com 1% ou menos que isso, né? Então pode variar bastante, mas na nossa área, de uma maneira geral, área da saúde, a gente trabalha aí com 5%, um alfa de 5%. E um poder do teste, que é calculado em função do beta, do cálculo do beta, que é 1 menos beta, normalmente o que se aceita dentro da cientificidade acadêmica é trabalhar com um poder mínimo de 80%. Não é? Então, isso vai dar robustez e consistência aos resultados que forem ali expostos e, ao mesmo tempo, esses resultados podem sofrer algum tipo de variação em função da quantidade de participantes de cada grupo, ou seja, o tamanho da amostra. Não é? Então, isso é um processo interessante de ser avaliado, porque isso vai estabelecer uma condição de análise sobre essas condições. Aí vai ter o grau de confiança, que a gente vai falar do erro tipo 1 e o erro tipo 2, que Divaldo vai falar sobre teste de hipótese, né? Da hipótese nula e da hipótese que é testada realmente no experimento. Não vou me ater a esse momento. E as ferramentas que a gente tem para fazer esses cálculos de estimativa do N amostral. Eu gosto de trabalhar muito com o GPower, que é um software validado, é um software alemão, né? E eu tenho uma ferramenta muito interessante para fazer o desenho do meu estudo, ajustando as informações que assim o software me pede e ele me estima efetivamente aquilo que eu preciso saber. Então, eles ainda formam um gráfico, eu coloco os tipos de teste nas ferramentas, não é? Aqui ele vai me dar algumas informações de base e eu ajusto essas informações para que atenda ao meu estudo especificamente. Então, se a gente olhar aqui aumentei aqui, expandi um pouquinho.
Se a gente olha aqui, ó, primeira coisa, ele pede o effect size estimado, o alfa, o poder do experimento, quantidade de grupos que vão estar envolvidos, número de medidas que vão ser avaliadas, né? Quantas avaliações serão feitas dentro do experimento? Qual é a correlação entre as medidas repetidas desejadas? Correção de não esfericidade, em torno de 1. Então, algumas informações ele já vai me dar, mas eu dependo de analisar efetivamente qual é o tipo de teste que vai ser aplicado de acordo com o desenho do meu estudo. Se eu tenho 1 ou 2 grupos, como no exemplo aqui que eu botei, se eu tenho 2 ou 3 grupos com 2 medidas, né, antes e depois, pré e pós-teste, então eu entro na família de testes do F, da ANOVA. Então, que tipo de ANOVA? ANOVA com medidas repetidas, né, com interação intra e intergrupos. E isso tudo me dá um formato de cálculo que possibilita, nesse exemplo dado aqui, um tamanho amostral total de 54 participantes em 2 grupos. Então, esses 54 participantes vão ser divididos por 2, não é? Vai me dar aí 27 elementos para cada grupo. Se eu mantiver essa condição, provavelmente eu vou ter um poder do experimento de 95%, bem acima dos 80% mínimo que a literatura recomenda para se trabalhar. E com o effect size mínimo de 0,2, que é um outro ponto importante. Não é? Então, esses desenhos eles podem variar, não é? Podem variar bastante sobre esses aspectos. Eu vou mostrar depois como é que faz isso aí no software, que é rápido. E também, outra informação interessante é que, embora aqui você tenha uma estimativa de 54 participantes no total da tua amostra, mas se o seu estudo é um estudo de intervenção, um estudo que vai ter acompanhamento, é interessante você recrutar maior quantidade de pessoas do que aqui está estimado. Então, se aqui está 54, o ideal é você colocar aí de 10% a 20% acima desse índice, ou melhor, desse número calculado. Por quê? Porque você tem que contar com o azar, ou seja, a perda amostral durante o processo do experimento. Algumas pessoas desistem por diferentes motivos, outras não são assíduas ao experimento, faltam bastante, então provavelmente não vão consolidar os efeitos proporcionados pelo tipo de experimento, e também outras pessoas simplesmente abandonam, não falam nada. E aí acaba que, se você iniciou exatamente com o número aqui dado de 54, significa que você vai ter um déficit em relação a essa estimativa. E se tua perda amostral for muito grande, ela pode afetar o poder do experimento. E isso compromete os seus resultados, né? Então, é interessante fazer essa observação. Então, vou mostrar aqui como é que a gente faz essa utilização no nosso programinha. Vamos ver se eu pego aqui a tela inteira. Então, aqui, ó, na minha tela, na área de trabalho, vocês estão vendo aqui o software GPower 3.1. Lembrando que esse software é um software gratuito, tá? É um software 0800.
Então tá aqui, ó. Botei no centro da tela. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Show, obrigado. Então aqui, ó, de acordo com o desenho do meu estudo, eu faço essa programação. Então, se eu for usar um teste somente para um grupo antes e depois, eu faço um teste T. Agora, se eu tenho 2, 3 grupos, e eu tenho pré e pós-teste, eu vou escolher a família do teste. Ó. É um teste F. O que é o teste F? É aquele que tem lá o F da ANOVA. Então, como base, eu vou trabalhar com a ANOVA. E dentro dessa outra reguinha, eu vou ver qual o tipo de ANOVA mais adequado para o meu trabalho. Eu vou trabalhar com a ANOVA, com medidas repetidas, observando as interações intra e intergrupo. Normalmente você faz ali 2 ou 3 grupos, com pré e pós-teste, que você faz as comparações dentro do próprio grupo, mas também você compara os resultados de um grupo com o outro. Não é? Então, você pode pedir a ANOVA de medidas repetidas com interação intra e intergrupos. Então, já tem aqui uma condição sobre o cálculo estimado dessas condições. E aí, o que eu vejo? Que, a priori, o próprio programa, me dá determinados pontos básicos de informações. E eu preciso saber quantas informações são necessárias que eu precise fazer esse ajustamento. Então, o effect size, ele já me dá de cara um valor de 0,25. E se você procurar a fundamentação estatística, Beck, por exemplo, recomenda o mínimo de 0,1. Então, eu estou um pouquinho acima. E a gente vai ver que 0,2 para um effect size já é uma margem moderada em relação ao impacto clínico que pode ser alcançado diante de uma intervenção. O alfa que nós usamos da nossa área é de 5%, então 0,05. Não é? O beta, para calcular o poder do experimento, fica aqui dando uma proposta de 0,95. Mas isso eu posso mudar. Assim como o Becker também recomenda o mínimo de 0,8. Tá? Quantidade de grupos. Então, aqui eu tenho 2 grupos, ou eu tenho 3 grupos, eu posso fazer essa alteração. E a quantidade de medidas. Quantas medidas eu vou fazer? Eu vou fazer pré-teste, pós-teste? Eu vou fazer pré-teste, depois eu vou fazer uma avaliação intermediária, e depois eu vou fazer uma avaliação final? Não é? Então, se eu tenho só pré-teste e pós-teste, eu tenho 2 medidas só, 2 momentos de medidas. Não é? E aí a simplicidade se dá em você optar pelo cálculo. Olha o que aparece. 3 grupos medindo pré e pós-teste com um effect size de 0,25, um alfa de 5%, um poder de 80%, né? 0,8%, e a correlação entre as medidas repetidas de 0,5. Isso me proporcionou um N de 42 participantes, para que eu tenha um poder ali estimado em 0,80, 80%. Tá? Inclusive, ele já me dá um cálculo que faz essa formação de um gráfico, para você observar exatamente a criticidade dessas análises. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta muito simples, mas ela não se enquadra para todos os desenhos de estudo. Não é? Eu tenho que analisar cada desenho de estudo e aquilo que a ferramenta me propicia. Se eu quiser fazer
um desenho para utilizar teste T, eu vou conseguir. Não é? Um desenho para análises correlacionais, eu vou conseguir. Mas eu tenho que ter essa associação de todos os procedimentos metodológicos no que se refere ao desenho de estudo, para que também eu consiga projetar um cálculo em função do teste estatístico mais provável que eu venha a utilizar dentro desse processo. Não é? Então, essa ferramenta é muito interessante. E é uma ferramenta 0800, né? Fala, Marcelo. Não. Ela vai estimar a quantidade que você precisa de acordo com o desenho do teu estudo, com o teste estatístico que você vai usar. Ela não dá assim... Sim. O que vai te dar aí de margem para esse cálculo são essas informações. Se o seu estudo é epidemiológico, ele está fora dessa ferramenta. Mas se o seu estudo tem uma intervenção, ou se ele é um estudo de correlação, eu posso utilizar. Eu tenho que ver qual o teste adequado para o desenho do meu estudo e trabalhar com aquilo que as referências estatísticas me dão para que eu consiga obter ali uma estimativa que gere um resultado consistente, entendeu? Porque se eu mudar algum número dentro desse processo aqui, eu percebo que eu tenho uma alteração. Por exemplo, Beck recomenda um effect size mínimo de 0,1. Então, se eu botar 0,1 aqui, ó, e pedir para recalcular, olha o N. 246 elementos para serem divididos em 3 grupos. Não é? Então, assim, isso é muito variável. Mas para cada informação que você coloque ali, é o que você deseja ou o que você estime. Certo? Até mesmo pela fundamentação que você chegou até aquele problema de estudo. Porque para você chegar a um problema de estudo, você não faz um levantamento teórico. Quantos artigos você encontrou que foram publicados, não é? Assim, em revistas de razoável impacto para cima, que tenham um desenho semelhante ou que utilizem variáveis semelhantes ao teu estudo. Entendeu? Então, eu vou me pautar também por essas condições. Se eu usar um effect size 0,1, vai ficar muito baixo. O próprio programa já me deu 0,25. Olha a modificação que isso gera no N. Aqui eu vou ter ali 3 grupos, né? 42 elementos dividido por 3. Eu vou trabalhar aí com 10 a 20% a mais, contando com as possíveis perdas durante o processo. Ficou legal, Marcelo? Carlos, cadê Carlos Nogueira? Bom dia, professor. Viu aí, Carlos, como é que a gente processa isso? Eu até comparei com o cálculo do N amostral da minha tese. Porque a gente pode fazer oscilações, mas para eu fazer oscilações nessas informações aqui, eu tenho que estar pautado nas referências. Não é? Eu tenho que ter referência que fundamente essa problematização. Existem outros métodos de tamanho da amostra. Não é? Isso aqui é só um método. Eu tenho aqui a possibilidade de pesquisar quais são os prováveis testes, né? E observar, dentre eles, quais aqueles que são mais adequados. Provavelmente, não lembro quanto deu o teu N amostral, mas eu acho que foi 13 por grupo, né? Como eu vou trabalhar com 2 grupos diferentes, 4 medidas, aí o
o tamanho da amostra deu 36. São 4 grupos? Não, são 2 grupos Dois. distintos, 4 medidas. Aí, ó. Só que... E ver o que tem de diferente? Estou aqui aberto, com ele aqui aberto. Aí pode ser a correlação, o valor da correlação, o valor do effect size ou do próprio poder. O effect size está 0,2, o poder está 0,8. E o R, a correlação está quanto? A correlação está 0,5. Olha lá, 36. Tá vendo? Isso porque você está com 4 medidas. Exatamente. Então, conforme você vai alterando as informações, o cálculo estimado vai sendo alterado também. Mas isso te dá, vamos dizer assim, cientificidade à estimativa. E que isso aqui, presta bem atenção, ele é uma ferramenta que te estima. Porque quando você realizar realmente o procedimento estatístico final de todos os seus eventos de avaliação e intervenção, aí você pode calcular o poder do experimento e calcular também o effect size, para ver se atendeu a esses valores mínimos, entende? Às vezes você tem um N menor, mas você conseguiu atingir esses valores mínimos ou até superiores a eles, que são até mais importantes, mais eficientes. Ficou legal aí? Ok, professor. Por isso que tem pesquisas aí com um N muito baixo, mas os resultados eles são significativos e têm um efeito significativo também, né? Sim. Vocês estão vendo aí a tela agora do PowerPoint de novo? Tá, Carlos? Beleza. Então, outro ponto aí ó, que você pode fazer, Carlos, ou Marcelo, né? A regra do polegar. Isso também já tem publicação a respeito, que é bem interessante. A estimação do tamanho da amostra segue os critérios da regra do polegar. O que é isso? Eu vou observar, dentro de todos os artigos que eu encontrei e que se apresentam como semelhantes ao experimento que eu estou fazendo, utilização das variáveis que eu estou usando, e eu observo, então, em cada artigo desses que sustentaram a minha tese, qual foi o N, o tamanho amostral utilizado, tá? E aí eu faço a opção pelo maior desses estudos que teve ali o maior N. E isso tem uma referência, que é a de Rio 2002. Também é interessante porque você tem um apoio dentro da literatura sobre métodos de pesquisa e estimativa de tamanho amostral que possibilitem essa estimativa. Você está indo pelos artigos que foram publicados. Entendeu? Então, isso aí é interessante também. Meu N ficou muito grande para as minhas variáveis. As variáveis que eu estou utilizando, elas são variáveis de análises bioquímicas. E eu que estou custeando a minha pesquisa. Fica muito caro analisar 10 variáveis bioquímicas em laboratório particular. Percebe, Carlos? Percebo, é o meu caso. Ficou muito caro, pô. Então, eu vou me fundamentar pelas pesquisas que foram abordadas sobre essas variáveis. Não é? Então, isso é interessante, porque tem ali uma referência científica para você ter apoio, tá? Ok. Tem um outro aqui, uma outra forma de calcular o tamanho da amostra, mas aqui eu preciso de um estudo piloto para colocar essas informações.
Olha, eu creio que seja uma expressão, essas autoras são portuguesas, né? Esse livro aí é editado em Portugal. Eu creio que seja de tal seu alcance, né? Que você consegue pegar, que tal seu alcance. Eu creio que seja uma relação semântica entre a regra do polegar que você consegue alcançar. Como você consegue alcançar? Justamente por aquilo que você encontrou e que deu fundamentação à tua tese. Eu acho que esse raciocínio veio em função disso aí, tá? Mas é interessante vocês pegarem essa referência. Eu não sei se ela tem PDF ou se é só no papel, e darem uma lida, que é muito bacana, que tem também, apresenta outros métodos de estimativa de tamanho amostral, tá? Mas isso é bem usado. Falou, essa aqui, ó, é também uma outra forma de calcular o N amostral, mas é interessante ter um estudo piloto, para que eu faça a substituição desses valores de variância estimada e a margem de erro, né, para poder ter um cálculo do N por grupo. Né? Então, é interessante. A gente usava muito isso na época de mestrado, lá na Castelo Branco. E o effect size, que influencia lá na estimativa do G-Power, mas que depois eu posso calcular para ver o impacto que aquilo gerou. Né? Então, eu posso calcular o effect size, que é o effect size de Cohen, e que eu tenho aqui a comparação de um grupo com o outro. M1 seria a média do grupo experimental, M2 a média do grupo controle. Eu vou fazer essa subtração e dividir pelo desvio padrão do grupo controle. Então, eu vou analisar o impacto clínico que diferencia a magnitude do efeito em relação ao grupo controle e o grupo experimental. Mas eu posso calcular o effect size dentro do próprio grupo, ou seja, em cada grupo. E aí, o que eu vou fazer? É a média do pós-teste menos a média do pré-teste, né, dividido pelo desvio padrão do pré-teste. Isso vai me gerar um valor que eu possa estimar, né, esse impacto clínico e entender o que ele significa. Então, o que eu vejo aqui? Ó? Se eu tenho um impacto clínico maior que 0,2, certo? Aproximadamente 0,5, ele é moderado. Ele vai estar numa margem moderada. O que significa isso? Que provavelmente 50% dos elementos do meu grupo obtiveram uma diferença moderada em relação à variável em análise do pré para o pós-teste. Agora, se eu tenho um impacto clínico maior ou igual a 0,8, é grande, significa que a maior, né, ou seja, a grande proporção dos meus elementos da minha amostra passaram por essa variação, por essa alteração que foi ali passível de ser causada pelo evento, pela intervenção. Aí eu vou analisar se esse impacto clínico realmente atingiu esse ponto esperado dentro das minhas expectativas. Então, o que a gente vê? Que não só o valor de P, que é significativo ou não, ele é importante. Mas eu também preciso analisar a que medida ou em que medida esse valor causou significância, ou seja, alteração em função de uma determinada intervenção sobre um grupo, 2 grupos, 3 grupos, né? O que isso me mostra em relação a essas condições, tá? O índice de Cohen, o tamanho do efeito,
Já existem outras variações do índice de Cohen. Se você observar, já tem até, para quem vai trabalhar com treinamento de força, classificações diferentes dessa classificação padrão. Eu gosto de mostrar essa aqui, porque essa é a classificação original de Cohen. Né? Você encontra isso na referência do livro do Thomas E. Nelson e Silverman, na última edição, 2012, já tinha nas edições anteriores. Então, é muito interessante analisar. Porque lá no GEPAL você utilizou um valor X representando o effect size para estimar. E depois que o processo todo ocorre, a pesquisa ocorre, eu analiso qual foi esse impacto proporcionado na intervenção. Tá? Então, é interessante. Rodrigo, oi, fala. Só uma pergunta, com relação especificamente ao meu projeto. A princípio, eu ia trabalhar com força e flexibilidade. E aí, conversando com o professor Estélio, em função aí da pandemia, e aonde eu vou fazer a coleta de dados, os alunos não estão podendo utilizar a academia, ela está interditada. Então, nós tiramos a variável força, vamos só com flexibilidade e respostas inflamatórias. Então, a princípio, o cálculo do tamanho do efeito do meu estudo, ele estava aqui, o Cohen específico para força. Aí, no caso que tiramos a força agora, fica esse tradicional? Pode ficar esse de Cohen tradicional. Ah, sim. Porque o outro não é aplicado para você se você não vai trabalhar com força. Aquele é específico para força. Uma adaptação, se não me engano, foi do REA. Isso. Né? Tem uma adaptação para treinamento de força, que ele estabelece outras classificações. Né? Eu tenho vários autores, mas tudo surgiu daí, entendeu, Carlos? Ok. Tudo começou daí. Então, isso é legal. Tá? Obrigado. Aí, o cálculo do poder, que você, depois no próprio pacote estatístico que você usar no SPSS, você pode pedir e o programa já gera você o cálculo do poder, não é? E eu vou aumentar essa figurinha aqui, ó, para a gente ver legal, que é um gráfico, né, em relação à curva do tamanho do efeito, considerando um alfa de 5%. Aqui no eixo à esquerda, eu tenho o tamanho da amostra, né, para cada grupo. À minha direita, eu tenho o effect size. E embaixo, eu vou ter aqui o poder do experimento. Então, eu observo que para ter um effect size de 0,8, ó, ele está cá embaixo onde eu estou com o mouse. Tá? Eu vou ter um N aproximadamente aqui em 30 e um poder do experimento superior a 0,9, ou seja, maior que 90%, que deve projetar ali diferenças significativas intra e intergrupos. Né? Então, à medida que eu aumento o effect size, eu diminuo o tamanho da amostra. Mas, por outro lado, à medida que eu aumento o poder do experimento, eu aumento o tamanho da amostra. Então, eu tenho essas relações a serem observadas, porque isso aí são medidas interessantes em termos de análise, né? Para que a gente consiga efetivamente trabalhar com as nossas variáveis e as nossas intervenções. Software 0800, tá? Para baixar na internet é livre. Olha que bonito que ficou, Marcelo. Está bonito aí no seu vídeo. Isso daí está bem no coração, que é o nosso grupo de estatística. Olha só, bem no coração do grupo. Servem para determinar a existência de diferenças entre grupos, a dependência entre variáveis, o ajuste da distribuição observadas
e a esses ajustes observados em distribuições teóricas. As provas de significação têm como ponto de partida o estabelecimento de uma hipótese estatística. Nos estudos científicos, nós temos vários tipos de hipóteses, né? Fundamental, nós temos duas hipóteses. Uma delas é a hipótese científica, que é aquela que se fundamenta em todo o estudo bibliográfico, em toda a literatura sobre o assunto, onde se constata, por exemplo, o efeito de uma determinada variável sobre outra, comprovado na literatura. E a outra é a hipótese estatística. A estatística é aquela hipótese que o pesquisador tentará comprovar na sua investigação. Então, a hipótese científica são uma sugestão de solução de problema, constituem uma tentativa inteligente de fundamentação teórica com a possibilidade de comprovação mediante o experimento. Essa hipótese científica é a hipótese que vai fundamentar todo o teu estudo. Ela é quem vai orientar a definição das suas hipóteses estatísticas, que são as hipóteses estatísticas, uma proposição sobre alguns dados e constitui um passo geralmente implícito na análise dos seus dados. Então, isso já diz respeito especificamente ao seu estudo. As hipóteses estatísticas, elas são, portanto, suposições que você, pesquisador, faz sobre valores dos parâmetros da população. É o princípio estatístico pelo qual você rejeita ou não uma hipótese, associando à conclusão um risco máximo de erro. Então, o Rodrigo estava falando agora há pouco em intervalo de confiança, na outra aula ele falou sobre risco. Então, é fundamental que você estabeleça que nível de risco você tolera, você aceita, para que você possa definir em que grau a hipótese testada, que o Rodrigo agora há pouco falou, que é a hipótese nula, e nós vamos já confirmar isso há pouco, em que nível você vai aceitar definir como intervalo para o estudo da tua hipótese. Sempre esses testes, eles comparam dois ou mais parâmetros, quer afirmando que são iguais, ou quer negando que eles são iguais. Então, normalmente uma hipótese nula diz não existe, e uma hipótese alternativa diz sim, existe. Então, uma nega e a outra faz a contraposição da negação. Os testes de hipótese, então, já vamos falar sobre as hipóteses estatísticas, né? Nós trabalhamos com dois tipos de hipótese. Uma hipótese de negação e uma hipótese de afirmação. A hipótese de negação é chamada de hipótese nula e ela é representada por um H maiúsculo e um zero subscrito. Enquanto que a hipótese alternativa é a hipótese que normalmente você quer comprovar, é a hipótese que o pesquisador quer comprovar, indicada por H1, mas a gente precisa entender que, apesar de eu querer comprovar a minha hipótese alternativa, o teste que eu vou fazer é sobre a hipótese nula. Então, o teste de comprovação, o teste de hipótese, ele não é um teste feito sobre a hipótese que eu quero provar, e sim sobre a hipótese que anula o que eu quero provar. Porque o resultado vai me dizer simplesmente se eu aceito ou se eu rejeito a hipótese nula. Se eu aceito a hipótese nula, pronto, não existe hipótese alternativa. Está confirmado, por exemplo, que não existe relação, que não existe diferença, que não existe associação. É não, não e não. Mas, por outro lado, se eu rejeito a hipótese nula, eu sou obrigado a aceitar a hipótese alternativa. E aí cai naquilo que eu falei há pouco, que significa que eu comprovo a minha hipótese científica.
a hipótese que eu quero comprovar através da minha investigação. Então, a hipótese nula, ela trabalha com os seguintes elementos. A diferença é estatisticamente nula, ou seja, ela pode ser uma diferença matemática, mas do ponto de vista estatístico ela é desprezível. Por isso que é importante nós adotarmos aquele nível de significância que o Rodrigo há pouco nos falou, que na nossa área é comum utilizarmos os 5%, então seria o alfa menor ou igual a 0,05. Este seria o nosso nível de significância. É sempre uma relação matemática de igualdade, então tudo que está dentro desses 5, desse nível de significância de 0,05, é considerado estatística e matematicamente igual. É a primeira a ser formulada, então antes de eu formular a minha hipótese alternativa, eu primeiro preciso formular essa hipótese de negação. Já disse antes que essa é a hipótese que nós testamos, e a resposta é aceita ou rejeita. E ela, por sua vez, estabelece a ausência de diferença entre os parâmetros. Diferença como palavra básica, mas pode ser diferença de associação, de correlação. Por outro lado, a hipótese alternativa, ela testa as diferenças que não podem ser explicadas por acaso. Elas são estatisticamente significativas. E ela contradiz a hipótese nula. Então, se uma nega, a outra afirma positivamente. E, geralmente, é aquilo que o pesquisador pretende confirmar. Então, se nós tivermos esse slide em mente, entendermos o que é e qual o papel de cada uma das hipóteses estabelecidas no meu estudo, H0, H1. Às vezes você tem H0A, H0B, H0C, H1A, H1B, H1C, porque são várias hipóteses a serem testadas. Outras vezes você coloca todas essas variáveis numa única hipótese. Então, H0, não há diferença na estatura, na massa, no IMC, no IAC, no índice de relação cintura-quadril, pronto, eu posso colocar tudo numa hipótese só. E na hipótese alternativa, H1, há diferença na massa, na estatura, no IMC, no IAC, e assim por diante, que é uma opção para evitar estabelecer muitas hipóteses nulas e muitas hipóteses alternativas. Até aqui, gente, foi uma boa lição para mim. Então, aqui a gente tem o estabelecimento do que se chamam de regiões críticas, né? Então, nas hipóteses, quando a gente define hipótese, nós podemos identificar se você espera que ela tenda só para um lado ou que ela venha tender só para o outro lado. Por exemplo, se você faz um estudo com crianças, por exemplo, de 6 a 10 anos de idade, para verificar a estatura, você pensa que ela só pode tender para um lado, né? O menino de 7 é maior que o de 6, o de 8 é maior que o de 7, o de 6, o de 10 é maior que todos. Então, você estabelece uma tendência unilateral, que nós chamamos, né? Mas, por exemplo, a massa corporal, que ela pode variar tanto para mais quanto para menos, com treinamento de força, a lógica é que ela aumente, mas se você for uma pessoa obesa, primeiro você vai diminuir a massa gorda e em seguida aumentar a massa magra, e aí você tende a entender que essa massa ela pode tanto aumentar a massa corporal total, quanto ela pode diminuir. Né? Então, as regiões críticas, elas passam por uma prova que é definida como unilateral ou bilateral, que nós chamamos também de unicaudal ou bicaudal. Então, na coluna 2 e na coluna 3, dessa figura aí, nós vemos uma unilateral com uma tendência só de aumento da variável, uma unilateral tendendo para baixo, para diminuição, e uma bilateral que tanto pode resultar em aumento quanto em diminuição do resultado.
Aqui, eu acho que é o que eu tenho de mais importante para a gente trabalhar, compreender hoje. É esse slide, que ele tem um papel fundamental na compreensão, no estabelecimento e em seguir uma rotina estatística adequada para fazer os testes de hipótese. Então, quando nós vamos fazer essa testagem, nós precisamos cumprir 6 etapas. Então, se cada um de nós aqui pensar no seu estudo, imagine o seu estudo estabelecendo essas 6 etapas aqui. Então, a primeira etapa é a formulação do H0. H0, nós acabamos de dizer que é a hipótese de negação, é a hipótese que vai ser testada. É a hipótese que eu gostaria de não aceitar. O que eu quero aceitar é a minha hipótese alternativa. Então, é uma hipótese de negação, uma hipótese de rejeição, é uma hipótese e que, em geral, ela vai negar associação, relação, correlação, dependência daquilo que você está estudando. Então, uma hipótese nula, por exemplo, não haverá diferença na massa corporal magra de indivíduos treinados por 8 semanas com treinamento de peso, tarará, só um exemplo. E aí, em seguida, eu tenho que estabelecer a minha hipótese alternativa, o meu H1, que é a hipótese de afirmação, que é a hipótese que eu quero comprovar. Então, se H0 era não há efeito, se na minha hipótese alternativa, H1, há efeito, ou seja, o treinamento de tantas semanas é capaz de promover efeitos, ou alterações, ou um aumento corporal magra de indivíduos, assim, assim, assim. Então, um diz que não há, o outro diz que vai haver, sim. Um não haverá, o outro haverá. A terceira etapa é nós definirmos o nível de significância. O Rodrigo usou exatamente esses 2 índices que aparecem aí, só que não é ponto, é vírgula, me desculpe, que nós trabalhamos nossa área muito bem com 5%, 0,05%, mas em estudos mais de maior precisão, em que você tem que correr menos risco, você pode trabalhar com 1%, que é o 0,01%. Não é raro em alguns estudos, na área social, você que é 10% de erro. E eu já vi estudos dentro dessa área que adotam até 0,20%. Mas aí você, com um nível de significância tão alto assim, você acaba correndo risco de, na hora das conclusões estatísticas, você fazer afirmações. Então, a gente acredita mesmo que o ideal dentro da nossa área é conceber um nível de significância de 5%, ou seja, um alfa igual ou menor, menor ou igual a 0,05. Bem, definido esses 3 pontos iniciais, você já tem seus dados em mãos. Perdão, você vai fazer agora a definição dos testes que são adequados para aquele estudo. Aqui na frente eu vou mostrar para vocês alguns testes de hipótese para nível de variáveis antropométricas, outras variáveis em relação a medidas corporais, e a gente vai falar sobre a estatística descritiva e a estatística paramétrica e a estatística não paramétrica. Então, a definição do teste estatístico ela foi feita lá na minha metodologia, o tipo de dados que eu tenho são paramétricos, são não paramétricos, então eu já tenho definido qual é o teste estatístico. Estabeleci meu H0, estabeleci meu H1, estabeleci meu nível de significância. Agora eu vou aplicar os meus dados numa planilha, e essa planilha eu vou calcular o teste estatístico que está definido lá na minha metodologia. Por exemplo, se eu vou fazer um teste, o Rodrigo acabou de falar, se eu vou fazer um teste de dois grupos, o teste T é um teste bem apropriado para isso.
se eu vou fazer um teste em 3 momentos, 4 momentos, 3 grupos, 4 grupos, a análise de variância é um bom teste para isso. Se eu quero saber o efeito de uma variável sobre outra, dependendo se os meus valores estão dentro de uma curva normal, paramétrico, então, ou não paramétrico, fora dela, você tem uma correlação de Spearman, uma correlação de Pearson, dependendo de como seus dados estão distribuídos. Mas isso já tudo foi definido na sua metodologia. Você aplica o teste estatístico para os dados coletados, e aí você vai encontrar um valor de P, que é o chamado P calculado. Imagina que antigamente a gente fazia tudo isso à mão, não é, Rodrigo? Hoje a gente tem o software que faz tudo para a gente. Edivaldo, a gente tem várias opções de software, né? Pois é, tem várias, exatamente, tem para todos os cursos, inclusive em português. Inclusive em português. O próprio SPSS agora já tem versão em português. Olha só, essa eu não sabia. A partir da versão 20 em diante, ele já tem a opção em português. Olha que eu tenho aqui a 22 e a 24 e não reparei isso. Porque já de instalar, você está tão acostumado com o inglês que já botou em inglês mesmo. Pois é. Uhum. Certo. Então, aí você vai lá no resultado do cálculo do teste de hipótese que o software, o programinha, vai te dar, e você vai identificar o valor de P, considerando se o seu estudo é uni ou bilateral, uni ou bicaudal. Ele sempre vai te dar a opção, normalmente ele vai te dar a opção de o valor de P para estudo uni, para estudo bicaudal. Em seguida, você vai estabelecer a sua conclusão. E essa conclusão inicial, você tem, na realidade, uma conclusão estatística, para, em seguida, você ter a conclusão científica. A conclusão estatística ela é feita sobre a hipótese testada, que foi o H0. E a conclusão científica é o que isso quer dizer do ponto de vista científico. O que o aceitar ou rejeitar H0 quer dizer do ponto de vista da ciência. Então, considerando o exemplo simples que eu coloquei aqui, vou fazer um treinamento de 8 semanas com peso e eu quero testar a eficácia desse treinamento sobre o aumento da massa magra. Então, em H0 eu digo que este tipo de treinamento não é capaz de provocar alteração na massa magra. Em H1 eu sugiro que esse treinamento é capaz de provocar um ganho na massa magra. Se eu estou dizendo que ele é capaz de provocar um ganho, o meu estudo passa a ser unicaudal. Mas se eu disser, por exemplo, que o treinamento é capaz de provocar alterações na massa magra, eu considero que ele pode aumentar ou pode diminuir. Então, nesse caso, ele seria bicaudal. Mas aí é um risco muito grande. Já pensou você querer provar a eficácia de um método de aumento de massa e ocorrer a diminuição da massa magra? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escrita desse H0 e H1 para não colocar em risco as conclusões que o nosso estudo vai nos levar. Aí você definiu, aplicou o teste, encontrou o P. Primeira conclusão, que é a conclusão estatística. É simples. A conclusão é assim: aceito H0. Se eu aceito H0, significa dizer que o meu valor do P foi superior a 0,05. E, lógico, quando eu digo que eu aceito H0, encerra a conversa. Então, não tem mais H1. Pronto, foi definida a minha conclusão estatística. Qual é a minha conclusão científica? O método o protocolo de treinamento de 8 semanas, assim, não é capaz de provocar alterações na massa magra do sujeito da amostra. Pronto. Então, primeiro eu fiz uma conclusão estatística relativa ao teste de hipóteses, e dessa conclusão estatística eu vou escrever em português, porque
A conclusão estatística a gente escreve estatisticamente, né? Não sei se vocês assim, entender a diferença. Estatisticamente, porque está relacionado ao teste de hipótese. Em português é porque eu vou falar, eu vou botar no papel o que esse resultado quer dizer em um texto compreensível do ponto de vista científico. A outra situação desse mesmo teste é: apliquei o meu teste de hipótese e encontrei um valor igual ou inferior a 0,05. Qual é a conclusão estatística? Rejeito H0, logo aceito H1. Então, a minha conclusão estatística é de rejeição da hipótese nula e, em consequência disso, é de aceitação da hipótese alternativa. E aí eu vou para a minha conclusão científica. Qual era a minha hipótese alternativa? É que o treinamento era capaz de provocar mudanças. Então, a minha conclusão científica é: o treinamento X é capaz, aí já é conclusão, perdão, foi capaz de provocar um aumento significativo. Não pode deixar de colocar essa palavra, porque o teste fez uma testagem do grau de significância. Então, ele foi capaz de provocar um ganho significativo na massa magra dos sujeitos da amostra. Pronto. Então, a gente não pode esquecer que, para estabelecer a conclusão científica, eu tenho que, primeiro, estabelecer a conclusão estatística. Esta conclusão estatística, ela é obtida, aqui eu estou falando de baixo para cima, né? Então, esta conclusão estatística, ela foi obtida a partir do valor de P calculado, uni ou bicaudal, oriundo do resultado de um teste estatístico aplicado. Esse teste, ele usou como referência de significância um índice de 0,05 após a testagem do H0. Então, esse é o procedimento, é o protocolo que a gente deve adotar para chegar, a partir de um teste de hipótese, às nossas conclusões científicas. O Rodrigo, agora há pouco, também falou... Gente, alguma pergunta sobre isso aqui? Isso aqui é importante a gente ter clareza sobre isso. Divaldo? Pois não. Só para fazer uma ressalva, né? É porque, às vezes, em muitos artigos, a gente ainda percebe a consideração da significância estatística considerando um valor menor ou igual, né? Mas eu também estou igual a você, eu não considero não, porque ele fica borderline, né? Exatamente no limite, em cima do muro, para mim. Eu só queria chamar a atenção disso aí. Uhum. Perfeito. Quando o Rodrigo pediu para falar, eu achei que ele ia abordar algumas coisas que a gente vê em alguns artigos científicos que querem comprovar a todo custo uma determinada situação científica. E o que eles fazem? Eles criam uma tendência, um viés do pesquisador, então eles direcionam dados e, às vezes, inclusive, eles alteram valores, o que é um crime ético, um crime científico. E, outras vezes, o que eles fazem para comprovar essa hipótese deles? Eles aumentam o nível de significância. Então, o que vai acontecer no final da história? Ele vai comprovar, vai rejeitar o H0 e aceitar o H1, mas, em compensação, no meio acadêmico, no meio científico, o estudo dele vai ficar quase que invalidado, porque está claro para a ciência que aquele estudo ele deveria adotar um nível de significância menor. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado na escolha desse nível de significância, buscar informações na literatura, por exemplo, de que nível os pesquisadores da área estão utilizando para esse tipo de abordagem que nós estamos fazendo. Quando não encontrarmos isso, adotar esse nível de 0,05 é uma boa estratégia. Não é isso, Rodrigo? Divaldo, é isso aí. Não é porque a gente vê realmente, parece uma forçação de barra, né? Isso.
para dar o resultado que o pesquisador quer, mas nem sempre isso ocorre, né? Nem sempre. Nem sempre, ele tem que aceitar. Aí você tem outras estratégias, ver se tem outlier, né? Ver se houve alguma tabulação errada, uma digitação errada, para você revisar os dados. Senão, você tem que assumir que não houve, e pronto. E quando você assume que não houve, você tem que tentar, de forma acadêmica, justificar ou explicar por que não houve. E algumas estratégias são: o tamanho amostral é pequeno, a perda amostral foi muito grande, não houve uma assiduidade na participação do estudo. Então, tem uma série de elementos que a gente pode tentar explicar a não obtenção do H1, né, antes de dizer, errei, estudo errado. Isso aí. Bem, outro aspecto que o Rodrigo falou há pouco para a gente foi o intervalo de confiança, né? O que a gente entende como intervalo de confiança? Ele é o limite dos valores dentro dos quais você, pesquisador, está 95% seguro de que a média verdadeira da população subjacente cai. Então, isso para aquele nível de 0,05, né? Então, ele pode ser também de 99% ou 90%, ainda pode ser 80%, 85%. Então, isso aqui está diretamente relacionado com o alfa que você definiu, de 0,01, então o intervalo é de 99, de 0,90, 0,95, 0,80 e assim por diante. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, para que a gente possa exercitar, né, aquele roteiro que nós vimos aqui. Então, as 6 etapas, e ali a gente tirar as nossas conclusões científicas. Então, aqui seria um estudo sobre o índice de massa corporal. Isso são dados aleatórios, tá? Que eu coloquei aqui casualmente, não foram direcionados. Mas era um estudo sobre o efeito de um treinamento, vamos colocar aí, o efeito do treinamento resistido de 8 semanas, com cargas variantes de 40% a 70%, em mulheres de 50 a 60 anos, digamos que seja essa a característica da nossa amostra, do nosso estudo. Então, na realidade, eu tinha um treinamento que eu queria que provocasse um efeito sobre o índice de massa corporal dessas pessoas, ok? Então, eu vou, como só tem teste e reteste, e o reteste, quer dizer, as amostras são relacionadas, ou seja, o pós-teste, ele contrapõe o pré-teste, já que é amostra sobre amostra, é pessoa sobre pessoa, então o pós-teste é controle do pré-teste. Então, nós vamos adotar, por exemplo, um teste T de student. O teste T de student, ele te dá a opção de trabalhar com amostras relacionadas ou amostras independentes. Então, nesse caso aqui, são amostras relacionadas. Então, o que eu poderia estabelecer como H0? O treinamento de 8 semanas, resistido de 8 semanas, com cargas variantes de tanto a tanto, em grupo feminino, não é capaz de provocar alterações no índice de massa corporal. Pronto, definido meu H0. E agora eu vou para o H1. O treinamento X é capaz de provocar alterações no índice de massa corporal da amostra. Estabeleci, então, H1, H0, H1. Vou para os meus 5%. Escolho o teste teste T para amostras relacionadas. Aplico o teste. E aí, gente, vocês vão ver aqui embaixo que essa tabelinha mostra uma série de valores. Então, como é o teste T que nós estamos olhando, ele mostra o valor de T. O valor de T é apenas uma informação, é um índice que vai nos levar ao valor em T que nos interessa, que é o valor de P. Então, nós vemos que o valor de T
do teste P deu negativo para 0,04, considerando duas casas decimais. Isso quer dizer apenas, quando tem o negativo, é que o valor final, quer dizer, o pós-teste, é menor que o pré-teste. Se não tivesse sinal matemático, significaria dizer que o último é maior que o primeiro, né? Que o valor do pós-teste seria maior que o pré-teste. Então, como nós vemos lá em cima, na média, começamos com 27, 54, 50 e terminamos com 27, 54, 88. Desculpa, eu coloquei ao contrário, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está testando o pós-teste comparando com o pré-teste, e nós vimos que o pós-teste foi maior, dando, então, o sinal de negativo. Então, este é menor que este. Aqui tem uma informação que nos interessa muito. Essa planilha aqui, Rodrigo, é do Biostat. Então, o Biostat, ele me dá o valor do P, tanto unilateral quanto bilateral. Então, eu imaginava que o meu estudo tanto poderia provocar um aumento como uma diminuição do índice de massa corporal. Se isso é verdade, eu posso ter um estudo bilateral. Então, no bilateral, eu vou encontrar o meu valor de P, que deu 0,97, o que está muito acima do 0,05. Este valor de P me permite chegar à minha conclusão estatística. Qual é a conclusão estatística? Eu aceito H0. Então, se eu aceito H0, eu rejeito. Nem levo para diante a análise sobre H1. E qual é a conclusão científica que eu chego aqui, então? É que o treinamento proposto não foi capaz de provocar alterações no índice de massa corporal da amostra. Essa é a conclusão científica. Daqui para diante, eu vou relacionar com outros estudos, vou tentar justificar por que isso aconteceu, já que isso não era esperado. Isso vai para a análise dos resultados e vai lá para a minha conclusão do estudo. Ok? Observe aqui embaixo que ele mostra um índice de confiança também, né? De 95% e de 99%. O nível de significância, fala em estatística inferencial, é o nível de erro que você, enquanto pesquisador, devidamente orientado pelos estudos preliminares que você faz, que você está disposto a assumir no caso da rejeição da hipótese nula. Em ciências sociais, se costuma utilizar A001, ou seja, 5% de nível de erro tolerável ou 1% de erro tolerável. Então, com 5 a 1% de erros possíveis no momento de você rejeitar a hipótese nula. Por quê? Tudo que estiver acima desse 5% ou acima desse 1%, ou seja, 0,05, 0,01, você não vai rejeitar, você vai aceitar a hipótese nula, considerando um erro de 5 a 1%, se você tivesse rejeitado essa hipótese nula e, consequentemente, aceitado a hipótese alternativa. O grau de significância é o P, que é uma probabilidade de erro ao rejeitar a hipótese nula. Quanto menor for esse P, maior é a probabilidade da hipótese nula ser falsa. Tanto isso é verdade que a gente está falando, no meu estudo eu adotei 5%. Então, tudo aquilo que for menor do que 5% vai me fazer rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Então, pensem, se eu tenho no meu estudo, eu estabeleci um nível de significância de 0,05 e eu encontrar, por exemplo, 0,005, eu poderia dizer que a diferença é muito significativa. Só que isso não existe, né, em estatística.
Ou ela é significativa ou ela não é significativa. Mas imaginem que quanto menor for o valor do P calculado, obtido através do teste, mais importante, mais significativo, maior é essa diferença, ou essa relação, ou essa associação entre as variáveis. E agora vem uma parte bem interessante, que vai se confrontar com aquela minha fala de 3 semanas atrás, sobre aqueles roteiros para nós fazermos as escolhas dos nossos testes. Então, aqui tem, por exemplo, os testes mais comuns adotados. A análise de variância de um critério, não são todos os testes, tá, gente? São os mais comumente verificados nos nossos estudos. A análise de variância de um critério, quando você trabalha com mais de 2 amostras, ou mais de 2 testes. O teste de correlação, quando você busca verificar se uma variável está relacionada ou associada com a outra. Os testes para uma amostra, quando você tem, por exemplo, um estudo que você quer verificar apenas características descritivas dessa amostra e depois você reavalia, você faz a comparação dentro da própria amostra. Testes para 2 amostras, quando independentes, então um grupo masculino com um grupo feminino. O teste para 2 amostras relacionadas, como este que a gente acabou de ver, um exemplo anterior. O teste do Q-quadrado, um teste muito utilizado em estatística não paramétrica, que também ele visa encontrar diferença estatística na prevalência de algumas informações. O teste de regressão, que faz uma correção entre os índices obtidos nas variáveis, e mais alguns outros testes são comuns encontrar na literatura. A análise de variância, ela visa comparar a magnitude das variações de mais de 2 amostras, decompondo a variação total em 2 partes, ou seja, ela testa a amostra A com a amostra B, a amostra A com a amostra C e a amostra B com a amostra C ao mesmo tempo. Então, ela consegue identificar se entre o grupo A e o grupo B, entre o A e o C, entre o B e o C, tem aquela diferença que você pretende comprovar. Considerando que seus dados se apresentaram dentro de uma normalidade, os testes a serem escolhidos são os testes paramétricos, como, por exemplo, a ANOVA de um critério ou a ANOVA de 2 critérios. E quando os seus dados não se apresentaram dentro de uma normalidade, você apela para a estatística não paramétrica e aí os testes adequados de Friedman e o teste de Kruskal-Wallis. Então, veja bem, gente, se lá atrás, você, quando de posse dos seus dados, testou a normalidade dos dados e verificou que eles estão dentro de uma normal, está aqui, você quer fazer análise de variância, está aqui 2 testes que você pode adotar. Se o seu resultado é que eles não estão dentro de uma normalidade, está aqui os 2 testes que você vai poder utilizar. Joga isso lá no programinha, ele faz todos os cálculos, te dá todos os índices que são importantes para você fazer a conclusão estatística e a conclusão. Me perdoem a letra aí, que isso aqui eu não mudei. De correlação. O teste de correlação ele proporciona um meio de verificar em que grau as variáveis, 2 ou mais variáveis, estão associadas ou não entre si. Então, ele pode ser, essa correlação, ela pode ser positiva ou negativa. O valor, o R, ele vai ser positivo ou negativo, indicando uma tendência para o aumento, enquanto uma variável aumenta, a outra também aumenta, mas ela pode ser negativa.
que quer dizer que enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. Os testes paramétricos seriam a correlação linear de Pearson, esse é o mais utilizado, ou a correlação parcial. Enquanto que, quando os meus dados são fora da normalidade, a estatística não paramétrica sugere utilizar correlação de Kendall e a mais utilizada, a correlação de Spearman. Normalmente a gente vê ou correlação de Pearson ou correlação de Spearman. A primeira para estatística paramétrica, a segunda para não paramétrica. Esse quadro ele é muito interessante para nós entendermos a potência dessa correlação. Então, quanto mais próximo de 1 for o valor da correlação, o valor do R, por exemplo, mais poderosa, mais potente, mais perfeita e plena é essa correlação entre as duas variáveis, por exemplo. E, por outro lado, quanto mais próximo do zero ela for, menor é o grau de correlação. Então, nós temos, por exemplo, um valor de 0 indica uma ausência total de correlação. Um valor de 0 a 0,3 indica uma correlação fraca. Entre 0,3 e 0,6 indica uma correlação regular. De 0,6 a 0,9 a correlação é forte. De 0,9 a aí seria 0,99, seria muito forte, plena e perfeita, seria igual a 1. Então, essas características, essa classificação do grau que aparece aqui, nula, fraca, ela vai estar diretamente relacionada com o valor do R encontrado no teste estatístico. Então, quanto mais alto for aquele valor do R, mais plena, ou forte, ou muito forte, será a correlação. E isso, quando nós utilizamos gráficos de correlação, é perfeitamente visualizado no gráfico. Então, a conclusão estatística vai me permitir dizer se existe ou não correlação, e a correlação científica vai me dizer se essa correlação ela é fraca, regular, forte, muito forte, plena, e se ela é positiva ou negativa, porque isso vai indicar uma tendência de comportamento dos índices das variáveis. Alguma pergunta, gente? Não, até agora não, para mim. Beleza. Ó, eu acabei de falar de gráficos, né? Então, aqui nós temos gráficos de correlação. A gente pode obter esses gráficos nos softwares, né? Então, nós temos aí em cima os gráficos espalhados assim, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. A gente não consegue verificar uma tendência de distribuição, de relação clara entre a variável y e a variável x. Então, os dados estão muito espalhados, o que levaria a um valor muito próximo de 0, indicando uma ausência de correlação. Quando eu encontro uma situação como essa, o valor será lá próximo, será em 0, já que está falando que ela é nula, nós seríamos obrigados a aceitar a hipótese alternativa, a hipótese nula, o H0. No gráfico B, nós já vemos uma disposição um pouco mais achatada, mas ainda assim ela não é muito próxima. Então, tanto você tem indivíduos com valores muito altos, com indivíduos com valores muito baixos, na comparação entre as variáveis. O valor do R aqui seria baixo, indicando uma correlação fraca. E observem que está escrito aí, correlação positiva, que significa dizer que enquanto a variável y aumenta, a variável x também aumenta, só que numa correlação baixa, fraca. O C já vai indicar uma correlação forte e negativa. Observem que os dados ficaram muito mais achatados.
né? A relação entre as variáveis ficaram mais achatadas. Quase que poderíamos dizer de uma distribuição um pouco mais linear, né? E a gente observa também que ela é negativa. Por quê? Porque enquanto o índice Y aumenta, o índice X diminui, e vice-versa. Tá? Então, a gente encontra aqui uma correlação forte, o valor de R seria provavelmente um valor alto, e aqui a gente tem uma correlação perfeita. Então, você vê o alinhamento da distribuição dos índices, mostrando um aspecto positivo, aumenta, e indicando uma correlação perfeita. Divaldo? Pois não. Deixa eu só dar uma palhinha aí, que eu acho que é interessante, né? Você mostrando essa correlação perfeita, a gente tem que lembrar que isso aí é quase que impossível ocorrer. Perfeito. Né? A não ser que manipule os dados. Exato, é isso que eu queria chegar, que você fez um comentário agora, um pouco atrás, falando sobre a questão ética com a utilização da estatística. E aí a gente precisa chamar a atenção disso, porque correlação igual a 1 significa praticamente que os dados foram idênticos. Né? Então, a gente fica aí com o pé atrás sobre essas questões, porque provavelmente tem manipulação. Às vezes, como ocorreu numa banca que eu fui participar, a gente percebe que houve um erro técnico de medida, não foi intencional, e aí a banca perdoou. Aí eu vou contar rapidamente, tá, Divaldo? Tá, fica à vontade. O orientando estava fazendo a apresentação da tese, da dissertação, e ele fez lá 2 testes com 2 avaliadores diferentes, porque eram uma proposta de validação. E aí, o que foi o erro técnico dele? Foi colocar os 2 avaliadores, né, o avaliador A e o avaliador B, analisando o mesmo salto, ao mesmo tempo, dos mesmos indivíduos. Porra, lógico que a correlação ia ser perfeita, né, Divaldo? Claro. Mas isso não estava descrito no texto. E aí, na hora que eu fui, vamos dizer assim, dando aquela espetada, né, arguindo, ele foi soltando como foi feito, aí a gente pegou esse erro aí. Aí ele teve que refazer uma coleta, e aí a gente percebeu que realmente o 1 era uma correlação forte, mas não 1. 1 é muito difícil, é muito raro. Sim. Isso é o que a gente chama erro do pesquisador, né? Erro isso aí. do administrador, de quem está administrando o procedimento de testagem. Exatamente. Só para chamar a atenção, que vai tudo a ver com o que você comentou agora da manipulação e a questão ética. Isso é muito difícil. Quando isso ocorre, aí o próprio revisor ou o membro da banca já vai ficar com a pulga atrás da orelha. Uhum. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela contribuição. Eu vou citar um exemplo aqui de uma situação como essa aqui. Então, o Rodrigo está mostrando que isso é raro, é dificílimo, a não ser que haja algum viés ou algum erro de administração, um erro na aplicação do método, do procedimento. Mas, por exemplo, se você for fazer um estudo sobre o efeito de um determinado treinamento sobre variáveis antropométricas de mulheres de 20 a 30 anos de idade. Lá, com variáveis antropométricas, você tem estatura, massa, dobra cutânea A, B, C e D, diâmetros ósseos A, B, C e D, circunferências A, B, C e D. Pronto. Se você aplicar um teste de correlação para testar se existe correlação entre o pré e o pós-teste, quando você testar a estatura, vai dar igual a 1. Porque entre 20 e 30 anos de idade não há mais crescimento da estatura. Então, você vai encontrar um índice igual a 1. Qualquer outra variável, se aparecer um índice igual a 1, pode tirar a pulga da atrás da orelha, porque, como o Rodrigo disse agora há pouco, existe algum erro metodológico, alguma falha
ou, como eu disse, existe algum viés tentando provar que o seu protocolo é mais eficaz do que o dos outros. Mas existem variáveis que elas não se alteram, por exemplo, essa é uma, a estatura. Então, a estatura não é uma variável que interesse você comparar pré com pós num determinado estudo, né? De maneira nenhuma. Aqui, vimos isso, né? De correlação que a gente consegue observar aqui, olha. Essa é uma correlação, você vê aqui, olha, a linha perfeita. Então, o R dela vai ser sempre igual a 1, que é aquela correlação perfeita, plena, que o Rodrigo acabou de mostrar para a gente, que é raro encontrar. E o que você está vendo? Você está vendo que o mesmo indivíduo que tem um índice alto nesse eixo, também tem um índice alto nesse eixo. Então, o que você vê? Que quando esta variável aumenta, esta variável aqui também aumenta. Isso indica uma linha positiva. Então, ela é uma correlação positiva aí. Esta aqui, você vê que o indivíduo que é grande numa variável é pequeno na outra. Então, isto mostra uma sequência, um alinhamento negativo. Enquanto a variável A aumenta, a variável B diminui, indicando o sentido negativo da linha. E observa-se que ela deu menos, exatamente porque ela é negativa. E ela mostra uma linearidade, o outro R igual a 1, só que agora negativo para 1. Aqui, os dados bastante espalhados, indicando ausência de correlação, o R deu 0. Aqui deu um R bem interessante, 0,8, indicando um comportamento positivo, ou seja, este indivíduo aqui, que teve a variável A aumentada, nele a variável B também foi aumentada. Aquele em que a variável A é baixa, a B também é baixa. Então, aqui nós temos uma correlação positiva e forte. Aqui, nós vemos já um pouquinho mais espalhados os dados. Vemos que, pelo valor de R, ela é uma correlação regular e positiva. Então, esse camarada que deu alto para essa variável, deu alto para essa aqui. Esse que deu baixo aqui, deu baixo aqui. Mas é apenas regular essa correlação, e é positiva. Aqui nós encontramos de novo um R0, então vê que os dados estão esparramados dentro do gráfico. Ausência de correlação. Aqui, uma correlação baixíssima e quase que difícil de explicar. Ora ela é positiva, ora ela se estabiliza, outra hora ela é negativa, né? Então, quando você faz o cômputo de todos os dados, ela é uma correlação positiva, mas fraquíssima, quase zero. E aqui, nós estamos vendo uma correlação que é positiva, não está o índice, mas é em torno de 40, 0,40. Então, uma correlação fraca, de fraca para média, né, para regular, e positiva. Então, nós conseguimos observar, dentro dos diferentes tipos de gráfico, é fácil para nós identificarmos se a correlação ela é positiva ou negativa, e se ela é forte ou se ela é fraca. De posse ainda do valor do R, isso nos permite trazer aquela conclusão estatística e a conclusão científica. Então, a minha conclusão científica, estatística, aqui seria rejeito a hipótese alternativa, a nula, aceitando a hipótese nula, e a conclusão científica seria aqui a correlação significativa entre a variável A e a variável B na amostra, positiva, indicando que quando uma variável aumenta, a outra variável diminui. Aqui a conclusão seria a mesma coisa, só que negativa. Aqui a conclusão, aqui, ela seria aceitar a hipótese nula, aceita a hipótese nula, aceita a hipótese nula, aceita a hipótese nula, aceita a hipótese nula e só rejeitaria a hipótese nula nesse A, no B e no D. Testes adotados para uma amostra, quando envolvem dados amostrais e os parâmetros da população investigada.
Então, você tem, quando você está trabalhando com estatística paramétrica, aqueles dados normais, o teste T e o teste Z, quando a distribuição não é normal, você usa o teste G e o teste de Kolmogorov-Smirnov. Testes para duas amostras independentes, por exemplo, um grupo masculino, um grupo feminino, ou um grupo que testa um protocolo, o outro que testa outro protocolo de treinamento. Consiste na avaliação da diferença entre duas amostras independentes, ou seja, naqueles casos em que os dados de uma das amostras não estão relacionados com os dados de outra amostra. Nós utilizamos para dados normais o teste T e o teste G, e para não normais, a não paramétrica em teste G, Kolmogorov e o Chi quadrado. Para duas amostras relacionadas, aquela em que um grupo é o controle, é seu próprio controle de si próprio. Né? É um procedimento onde dois conjuntos são investigados, sendo o segundo constituído pelos mesmos elementos do primeiro, formando-se pares de unidades, onde cada indivíduo contribui com dois scores. Funciona, então, como um próprio controle. Né? O indivíduo é controle de si próprio. Utilizamos para dados normais o teste T e a ANOVA, e para não normais o kappa, o McNemar e o Wilcoxon. O Wilcoxon é o mais utilizado nesses casos, inclusive. O teste do Chi quadrado, um teste muito importante adotado em estatística não paramétrica. Ele é aplicado para dados mensurados em escala nominal ou ordinal, ou seja, não são distribuídos de forma normal. Os testes mais comumente adotados são o teste de uma amostra de aderência, Chi quadrado, teste para duas amostras independentes, é o L por C, lacuna por coluna, o teste de partição, TLC, e o teste de tendência. Em regressão, onde a finalidade é determinar a dependência de uma variável em relação à chamada variável independente ou preditora, você tem os testes de ajustamento de curvas, teste de regressão linear simples, o teste de regressão linear múltipla, logísticas simples e múltipla. Na regressão linear simples, ela consiste em uma variável dependente e duas ou mais variáveis preditoras ou independentes. Então, é quando você tem uma variável que você espera que sofra efeito do teu procedimento e duas variáveis que não dependem, modificar-se, não dependem do procedimento. Testes não paramétricos. Isso eu já falei lá atrás, naquela minha fala de 3 semanas atrás, sobre os testes paramétricos e não paramétricos, mas é importante a gente ver dessa forma aqui. Ó. Então, os testes não paramétricos, eles nada mais são do que o conjunto de provas que se aplicam sem a necessidade de fazer qualquer tipo de suposições sobre a distribuição, a origem das variáveis estudadas. Então, se eu não fiz o teste de normalidade, os testes não paramétricos são adequados para isso. Se eu fiz o teste e encontrei que os dados não estão distribuídos de forma normal, o teste não paramétrico é adotado. Se refere a uma estatística de distribuição livre, ou não normal, são super versáteis, porque eles podem lidar com scores tanto ordenados quanto categóricos, já que são adequadas a estudos com variáveis ordinais ou nominais. São usados para comparar distribuições de dados quanto à locação, a variabilidade, ou para avaliar a correlação entre as variáveis. Então, são
São testes bastante versáteis quanto à sua aplicabilidade, e eles têm um fator que aumenta essa, que é o fato de os dados não estarem dentro de uma distribuição normal. Aqui alguns contrastes não paramétricos que podem ser escolhidos quando nós temos, por exemplo, uma única amostra. Em escala nominal, nós podemos adotar o Q-quadrado, o Rachas e o binomial. Quando os dados são ordinais, nós podemos utilizar o Kolmogorov-Smirnov de uma amostra. Quando nós utilizamos duas amostras independentes, o Q-quadrado é adequado para a escala nominal. E para a ordinal, temos o Rudman-Whitney, teste de mediana, o Z de Kolmogorov-Smirnov, Rachas e Wolfowitz, e o de relações extremas de Moses. Quando as duas amostras forem relacionadas, a escala nominal, o McNemar, para a escala ordinal, o T de Wilcoxon, o teste de sinais e o teste de concordância de Kendall. Para amostras superiores a 2, 3 ou mais, quando forem independentes, o Q-quadrado é adequado para a escala nominal, e o H de Kruskal-Wallis e um teste de mediana para a escala ordinal. Se as amostras estiverem relacionadas, 3 ou mais, o Q de Cochran para a escala nominal e o F de Friedman e o W de Kendall para escalas ordinais. Então, é mais um quadro que nos orienta na escolha adequada, quando nós já sabemos que nossos dados não estão distribuídos de forma normal, e quando nós sabemos que a nossa variável ela é nominal ou ordinal, nós podemos chegar aqui nesse quadro e tenho uma, tenho duas, tenho 3, tenho 4 amostras. São relacionadas? Não são relacionadas? Aqui eu posso escolher de forma bem coerente o teste a aplicar. Isso aqui eu não vou falar agora, porque o Rodrigo acabou de falar para a gente, né, sobre o tamanho amostral. Então, a gente deixa isso já para o que foi discutido anteriormente.